Então vamos lá. E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o Cláudio, do Visual Modo Podcast. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre viagem espacial, sobre turismo espacial, sobre a NASA, sobre a SpaceX, sobre várias outras coisas. Mas calma, que eu não tô sozinho. Eu tô com ela, que se perde indo pra São Paulo, então que sai indo pra Lua. A nossa ilustre convidada que tá de volta depois de uma dor de dente, ainda com dor de dente, a Dona Victoria. E aí, convidada? Olá, pessoal, estou de volta para mais um podcast. Quem perdeu o último podcast, eu não participei. E eu realmente ainda tô com um pouquinho de dor de dente, mas agora estou melhor, tô podendo falar. Enfim, é isso, né? Bora lá. Hoje a gente vai falar ir pra Lua. E o pior é que ele falou assim: mas hoje o tema é tranquilo. Eu falei assim: Cuié, como a gente faz pra chegar no espaço? Ou essa nova onda de ir pra Marte, super tranquilo, dar um rolê na Lua. Então, gente, a ideia desse podcast é que acontece o seguinte: no meu aniversário de 35 anos, eu já fiz o meu sócio prometer pra mim que ele vai me pagar uma viagem pra Lua. É simples. Super tranquilo. Ele que lute. Problema dele. Mas, então, quero ir pra Lua, tá? Quero ir pra Lua. Se você também quer ir na Lua, deixa nos comentários aí, tá? Logo ele que tem medo de altura. Morro de medo de altura. Morro de medo de altura. Mas bora lá, né? Vamos lá. Mas vamos combinar que o tempo caindo é maior. Realmente. Bom, mas enfim, vamos lá, vai. Vamos debater esse assunto simples, mas complexo. Tá bom, vamos lá. Vamos começar do começo? Vamos começar Então do teve começo. a Pangeia. Não, brincadeira. Nossa Gente, Senhora. esse lance da corrida espacial começou lá na Guerra Fria, tá? A gente tá ali em 1950 e poucos, tá? O presidente Kennedy, que é o presidente americano, ele... Acabou a guerra, tá? Acabou a guerra, estavam desmantelando a Alemanha e tal. E a Rússia, na época a União Soviética, ela tava muito forte no rolê. E tava todo mundo querendo medir quem tinha o carro maior, a nave maior, quem conseguia pular mais alto, quem tinha mais dinheiro no banco. Tava todo mundo querendo medir tudo, assim, sabe? Então, tipo, a Rússia fazia um negócio, a América tinha que ir lá e fazer um maior e melhor. A América fazia um negócio, a Rússia tinha que ir lá e fazer um maior e melhor. E um belo dia... Mudou, né? Bom, enfim. Mas um belo dia, a Rússia pegou e conseguiu mandar pra Lua uma nave. E a nave pousou lá. Aí chegou a notícia na América. Os caras... Porque assim, a Guerra Fria... Quem não viveu é uma parada muito curiosa. Mas realmente era uma guerra. As pessoas que viveram isso tinham realmente medo que um tacasse uma bomba no outro e acabasse o mundo. Porque era realmente um estado de tensão. Tem umas histórias, assim, sabe, de quase Terceira Guerra Mundial, sabe? Durante essa Guerra Fria. E eles tinham acabado praticamente de sair da Segunda Guerra Mundial. Tinham acabado, né? de sair da Segunda Guerra Mundial. Mas aí aconteceu o seguinte, a Rússia conseguiu, na época, a Rússia, ela era uma potência, de novo, União Soviética, ela era uma potência tecnológica, e eles conseguiram mandar uma nave pra Lua. Não era tripulada ainda, mas conseguiram. E Chegou, orbitou a Lua, sabe? Então, pegou muito mal. Aí a América pegou e falou, opa, vou fazer. O nome era... Não chegava a ser NASA. A NASA ela foi inventada por causa disso. Eu esqueci o nome no momento, mas era uma sigla que terminava com asa também, tá? Mas pegou e tentou. E mandou umas 2, 3 vezes e tal, e deu ruim. E a notícia do deu ruim chegou na Rússia. E lógico, tripudiaram, né? Quando o time do amiguinho perde no Campeonato Brasileiro, o que você faz? Você zoa o amiguinho. Então a Rússia pegou e abraçou a zoeira e zoou o amiguinho. E isso pegou tão mal, mas tão mal, que o presidente americano chegou e falou, opa, a gente vai fazer isso aqui, não porque é fácil, mas porque é preciso, a gente é zica, a gente vai fazer isso tudo e pronto. E assim que ele falou isso, foi mais ou menos que nem o Elon Musk faz. O Elon Musk ele promete uns negócios e todos os engenheiros da SpaceX não sabem o que ele tá prometendo e falam, como é que a gente vai fazer isso? Eu nem tenho ideia de como é que vai fazer. O cara nunca montou um foguete. Nunca montou um Lego. Mas ele vai prometer. E prometeu que o homem vai pisar na Lua. Meu Deus. Foi, sexta-feira à tarde, chovia. Pegou na TV, Rede Nacional. Opa, vamos aqui, vamos é nós. O homem vai pisar 1950 e bolinha, sabe? Aquele maré a turbo nem existia. Mas enfim. O que aconteceu? Se reuniram os conselheiros, os politicaiada, tudo. E fizeram uma agência. O nome dessa agência era NASA.
Porque até então eles tinham uma pré-NASA, assim, só que ela era muito focada em coisas militares. Porque era o que tinha na época, né, gente? O foco era armamento, né? E sabe como? E aí é onde vem aquela piada, NASA tem realmente a ver com o nazismo? Quando teve o final da Segunda Guerra, que desmantelaram a Alemanha e virou uma corrida para ver quem chegava primeiro em Berlim e pegava mais cientistas, rolou uma operação americana chamada Paperclip. Essa operação, o que ela fez? O único objetivo era ir para a Alemanha e pegar cientistas. E dentre esses cientistas, né, von Braun, uma galera toda aí, né? Nazista. De cientista alemão, não preciso dizer, né, cientista alemão, o que era. E esse cientista em específico, ele tinha feito 2 foguetes que eram estupidamente rápidos para a época, e o projeto desses foguetes, então, guerra, né, era fazer eles subirem muito rápido para derrubar avião e depois descer, sabe? E então, tipo, ele já sabia de motor a propulsão. Então mandou essa galera, esses cientistas que vieram dessa operação Paperclip, ir ali escondidinho para aquela agência nova e tal, trabalhar sem dizer, eu falo, olha, vocês podem viver aqui, vocês vão viver muito bem, vocês não vão ser perseguidos, ninguém pode saber que vocês estão aqui. Lógico, hoje em dia, informação pública e tal, né, não é legal. Mas na época... Porque no final, a Rússia também queria, tá? Todo mundo ficou correndo atrás de Berlim para ver quem conseguia pegar mais tecnologia nazista. Porque deu muito certo na época, né? Então, porque, de fato... Totalmente errado, mas de deu todas muito as certo. coisas ruins do regime nazista, coisa horrível, mas, e aí tem que tomar muito cuidado para falar, fato é que a tecnologia que foi desenvolvida, lógico, para razões horríveis, ela foi desenvolvida... em circunstâncias horríveis, Sim, né? ela foi desenvolvida por alguém, e tanto a América quanto a Rússia, então a União Soviética, estava atrás desses alguém. E um desses alguém era o cientista especialista em foguetes, né? Que foi para a NASA, para a recém-criada NASA. E por que ela não tinha tanta ligação militar? Porque eles queriam uma agência mais focada em tecnologia, eles não queriam tanto aquela coisa militaresca, sabe? Aquela coisa de patente. Coisa militar, Isso. projeto militar, tal. Não Isso queriam mesmo. um Tony Stark. Eles queriam... Não, exatamente o contrário. Eles queriam civis e não militares. Então eles queriam o Tony Stark e não queriam o War Machine. Exato. Boa referência, isso aí. Alô, fã de Marvel. Um pouquinho só. Mas então, aí rolou um sentimento de... Porque o americano tava se sentindo perdendo. Falou, pô, tô perdendo pro russo, que feio. Não que quero chatão perder. aí. Logo os Estados Unidos... Aí rolou todo aquele nacionalismo, aquela coisa... Eu não sei se vocês vão lembrar, mas tem uma música muito boa. Inclusive, fica aí a recomendação de podcast, o Café Brasil Musical, o episódio do Rocketman. É maravilhoso. Que é aquela música, sabe? She Packed My Bag, Let's Night Pre-Flight. Sim. 0 Hour, 9 a.m. Eu não vou falar nada, porque eu não sou Rocketman, sabe? Tem o filme, né? do Elton John. Do Elton John. Lógico, o Elton John era o inglês, mas, de novo, América e tal. Todos eles viveram essa época. Tá E tudo havia interligado, isso. né? A Rússia tinha os cosmonautas, eles não chamavam de astronautas é um nome americano, tá? E a América tinha os astronautas. Sabia que tem um cachorro que tem a ver com essa história? Não é o cachorro que foi colocado... Cachorra. A cachorra que colocaram na nave pra poder ir e tal. Isso mesmo. Porque o primeiro foi um macaco, não foi? Eu ouvi só a história da cachorra, não sabia do macaco, não. Parece que colocaram também um macaco, enfim. Mas eu não estudei muito. O nome da cachorra é Laika? Era Laika. Eu Era Laika. lembro dessa informação. Era uma cadela. Uhum. Não notícias, é a cadela Laika. E depois colocaram o Sr. Yuri Gagarin, né? Sim. Que, né, foi o primeiro cara a subir numa nave. Tem fotos dessa nave, você vê, parece uma sardinha a nave. Relatos dele depois e tal, dos filhos, da família, que dizem que, tipo, ele conseguiu ir e ele não sabia como ia voltar. Ele realmente não sabia, ele não tinha controle nenhum sobre aquilo, porque ele não cabia ali dentro. Meu Deus. Então ele não conseguia fazer nada, mas a Rússia conseguiu mandar o cara para a Lua. O foco era O mandar. objetivo era, se ele ia voltar bem ou não, é outra história. Afinal, Rússia. O foco deles é bem específico. Mas conseguiu e tal, e isso bateu demais no ego dos Americans, sabe? Então eles começaram vários projetos, tá? E dentre esses projetos, de novo, a gente tá ali, ó, 1960, 1970, tá bom? Eles começaram vários projetos, entre eles o Apollo, que é onde a gente tem o senhor Neil Armstrong
e o senhor Buzz Aldrin. Buzz Aldrin, que inclusive serviu de inspiração para qual personagem? Não sei qual. Da Pixar, Buzz Aldrin. Ah, o Buzz Lightyear? Isso mesmo. Ah, O não Buzz Lightyear é sabia. completamente inspirado no Buzz Aldrin. Faz sentido agora faz tudo sentido. Mas enfim, eles conseguiram. No final, tipo, quem ganhou a Guerra Fria, não sei, não teve guerra, não tava lá. Acho que foi a América, não sei. Os filmes dizem pra mim que foi, mas acho que se perguntar pra um russo ele vai ter outra história pra contar. Quem é mais popular? Hoje em dia eu acho que é a América, né? Quem é o mais popular? Eles não estão invadindo país nenhum ainda. Tecnicamente, né? Mas enfim, o que aconteceu? Rolou um investimento muito, muito, muito grande assim em cima da NASA. Ela ficou muito famosa, tanto que você vê camiseta da NASA. E mexe com o nosso imaginário, né? Tipo, sim. desde a época dos nossos pais, dos nossos avós. Criança fala assim, eu quero ser astronauta. Tipo, virou um desejo, né? Tipo, Virou. Tal qual, por exemplo, você pergunta pra uma criança, fala assim, eu quero ser astronauta, eu quero ser médico, eu quero... E tem um astronauta ali no meio como um dos desejos, E né? é muito legal, porque eu acho que mexe com o sentido do ser humano de explorar. E eu acho que essa intenção, que aí é a questão do podcast, por que a gente quer ir pro espaço? É a mesma coisa de você perguntar pra alguém lá na Idade Média, por que você quer, você pergunta pro Pedro Álvares Cabral, por que você quer viajar nesse mar? Por que você quer desvendar o mundo? Isso, E tipo, é exatamente isso, saber o que tem do outro lado. É coisa existencial, Sabe né? quando você- Saber, tipo, que a gente não é o único, talvez, e que existe vida. Não necessariamente vida como a gente imagina, Mas tipo, o sei que lá, tem lá, né? ETs, mas, tipo, o que tem lá? Às vezes pode ter, tipo, algum tipo de planta, algum tipo de micróbio, seja o que for, mas algum tipo de vida, né? Tipo, então... É que ele rolê, vamos pesquisar vida inteligente fora da Terra, porque na Terra tá difícil. Na Né? Terra tá foda. Mas é essa questão. É uma dúvida existencial. Acaba sendo, né? Porque eu acredito Só que que naquela época também quem saía pra navegar falava assim, mas será que só existe a gente aqui? Não existe outras pessoas? Ou seja o que for além Ou um disso, caminho né? mais rápido pra chegar em outro lugar, não sei. É. É aquele rolê. O ser humano gosta de explorar. Sim. E é assim que a humanidade evolui. Porque ela vai descobrindo as necessidades, E, olha né? só, Enfim. fazem muitos anos, acho que a última vez foi em 1968, 1970, alguma coisinha, que foi a última vez que o homem pisou na Lua. Foi construída uma base espacial para ficar mais fácil. Nesse momento que a gente fala, tem pessoas lá no espaço olhando o mar, com vista pro mar, sabe? Tá que é todo o mar, mas é vista pro mar. todo mar, porque mal dá pra ver terra, né? Mas Mas tudo dizem que bem. dá pra ver a muralha da China de lá, não sei se é verdade, não. Eu acho que é mentira. A gente vai ter que ir pra poder Tem que confirmar. rolar um marketing. 35 anos não falta tanto tempo assim. Meu Deus. Mas então, Ai, meu coração. já fomos aqui um pouco pra história, né? Acho que estamos começando aqui a entrar no ponto de por que o ser humano quer tanto desvendar o que tem além. Mas vamos evoluir um pouquinho, vamos um pouquinho mais pra frente. O que aconteceu? À medida que foi esfriando essa Guerra Fria, a União Soviética Ela caiu. foi ficando fria. Foi esfriando a Guerra Fria aqui, que pleonasmo, né? Desculpa, gente. Mas enfim, foi acabando a Guerra Fria, a União Soviética caiu, tá? Caiu o Muro de Berlim, rolou lá o rolê de Chernobyl, pegou malzão. Começou, foi dando ruim. Foi dando ruim e tal. Aí o americano, Se aproveitou. se aproveitando, tipo, o boomer, né? Que tava vivendo aquela pujança, aquela vida de filme americano, Stranger Things, sabe? Aquele momento Sabe aquele dourado. momento feliz, crianças na rua de bicicleta? Esse americano, ele começou a falar, por que a gente tá pagando nossos impostos nessa empresa pra mandar o cara pra lua? Não tem nada lá, a gente achou! Não, O que aconteceu? Por que eu vou fazer isso? Aí começou a ter cada vez menos investimento do governo em cima da NASA, porque eles precisavam investir em outras coisas, né? Porque Afinal, a humanidade não vive de explorar o universo. ainda, né? É aí onde a gente vai chegar. E aí rolou um hiato. Aconteceu alguma coisa nesse hiato? Lógico, gente, aconteceu coisa demais, assim. Eu vou dar alguns exemplos, assim. Primeiro teve aquela sonda, que assim, a NASA ela investiu num outro projeto, falou, não vou mandar mais gente pra lá. Já tem a Estação Espacial Internacional, que foi feita a Rússia, a Europa, uma galera toda que se juntou e fez. E a NASA também, tipo, manda a galera pra lá e tal. É interessante ter, né? Tipo, então é uma parada internacional, é uma união de vários países pra fazer aquilo. E o que prosseguiu, assim, tipo, eles fizeram uma sonda. A ideia era só ir em alguns planetas, tá?
E em alguns planetas. E, tipo, não, realmente, pousar, saber o que tinha lá, pegar, tipo, tentar tirar Amostra. foto e tal, medir temperatura, ver como era a atmosfera e tal. E legal, conseguiram, e deu tão certo, mas tão certo que ela foi pra vários lugares. Que medo. Top, né? E essa sonda, inclusive, ela saiu do sistema solar alguns anos atrás. Ela passou de Urano, que em inglês é Uranus, tá? Ai, piada horrível, né? Mas bora lá. Passou. Não, em inglês tem um vídeo da NASA que assim, the sonda is on Uranus. A gente Sabe, entendeu. Ok. Mas enfim, horrível, gente, desculpa. Mas é verdade, então, eu tô aqui comunicando a história. Tá bom. Mas Curiosidade. a sonda ela chegou a sair do sistema solar, então ela passou, sabe, do último planetinha ali, planetoide, sei lá como que estão chamando hoje em dia. Não... Rebaixam ele, né? Tipo ovo, hora Nossa, faz bem, hora faz mal. a cada tempo que vai passando, de épocas em épocas, ele vai... Falaram que ele era um mini planeta, né? Daí depois foram diminuindo. Agora ele tá lá. Agora é um planeta estúdio, É sabe? um planeta anão, sei lá. É o planeta do Pequeno Príncipe. Nossa, coitado do planeta. Ele tá chateado lá, perdido. Mas enfim, o que mais a NASA fez que é muito legal? Vira e mexe, vocês não veem, tipo, a NASA tirou uma foto de uma parada muito da hora e tal, não sei o quê. Porque assim, NASA ficou conhecida como a empresa, a organização americana que manda o homem pra Lua, mas não é. Ela cuida de meteorologia, ela tira fotos, ela manda satélite, ela tenta entender o universo para além da Terra, sabe? O que tá fora da Terra. E é muito Essa é a legal função. isso. E como é que você entende alguma coisa do ponto de vista científico? Você entende observando, catalogando e estudando. Como é que você observa? Você precisa de um telescópio. Então vamos chegar aqui no telescópio Hubble. Ah, ele é muito fofo. Ele é muito fofo, né? Ele é muito fofo. É gigantesco, mas ele é muito fofo. Você sabia que o Hubble ele foi tunado? Ele foi feito lá em 1970, se eu não me engano. Tá? E foi um avanço tecnológico incrível, assim, sabe? Tipo, impressionante você saber que essas coisas foram feitas em 1970. Porque é uma época, Porque não é né? louco você pensar que, tipo, no ano que nasceu... Mal tinha internet, No ano né? que nasceu, provavelmente, o seu avô ou sua avó, tinha a tecnologia para você conseguir mandar o homem pra Lua e na fazer verdade, ele voltar vivo. Nessa época nasceu meu pai e minha mãe. De 70 meu pai e minha mãe. Não, 60. Ah, tá. Então, minha mãe era de 64, 67. Ah, então tudo bem, seu pai e sua mãe. Mas ótimo, né? O que aconteceu? Rolou o telescópio Hubble, ele estava tirando fotos, e em dado momento tinha um engenheiro da NASA, isso é uma história muito curiosa, ele conta isso, que ele estava no banheiro, aí ele deixou cair o óculos. E ele provavelmente não tava vendo o Instagram, porque naquela época... Na época não tinha que ler jornal. Ele tinha que ler jornal, revista. E ele não conseguiu ler nada. Ele colocou óculos e conseguiu ler. Aí ele parou e pensou, e se eu colocasse um óculos num telescópio? Uma lente, Aí né? eles começaram a estudar de ficar colocando lente na frente do telescópio Hubble para ver se você conseguia tirar umas fotos diferentes, você conseguia enxergar coisas diferentes da De TV. ângulos Sabe quando diferentes, você né? vai no oftalmologista, ia falar no oculista, ou no zoísta, né? No zoísta. Que cuida do zóio. Mamonas. Meu Deus. E Muitas referências ele nesse coloca podcast. aquelas lentezinhas pra ver qual que você enxerga melhor. Assim tá melhor ou tá pior? E você Isso. nunca sabe quando tá melhor ou quando tá pior. É sempre uma dúvida cruel. Eu me perco completamente, eu não faço a menor ideia. Mas tá igual, mas tá melhor, enfim. Ele fez isso com o telescópio Hubble. Ele fez um Pimp My Telescópio, sabe? É muito fofo. E o nominho Hubble é bonitinho. E até hoje eles conseguem tirar fotos incríveis por causa desse telescópio. É impressionante. Esses tempos atrás eu vi uma reportagem, uma matéria que falaram que conseguiram captar o momento em que uma estrela... Eu não lembro exatamente como foi, tá? Mas que eles conseguiram captar o momento exato onde uma estrela explodiu, sabe? Ela... Kabuft. E é muito engraçado porque no videozinho assim que tem, é um pluft. E daí, tipo, vai chegar, tá, sei lá, 700 e tantos anos-luz aqui né, tipo... E a gente só vai perceber isso daqui muito e muito tempo. É muito legal isso. Obrigado por explicar. Isso é uma parada muito interessante de explicar também, tá? A gente deve isso ao Einstein. Qual a velocidade da luz, tá? 300 mil quilômetros por segundo, tá? Essa é a velocidade da luz. O que é isso? O momento que você acende a luz, a velocidade que a luz chega até o ponto mais longe, tipo, ela demora, né?
Em um segundo, ela passa 300 mil quilômetros, tá? É muito rápido. Pra vocês terem uma ideia, qual que é a velocidade de um jato? Não sei, acho que um supersônico não chega, acho que passou de 1.000 quilômetros, já passa de Mach 1, né? É. Então, gente, impressionantemente rápido. E aí, quando você fala 1 ano-luz, significa que é 1 ano na velocidade da luz para chegar a essa distância, ou seja, a velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. Então, se você falar, tá X anos-luz, você fala, caraca, deve estar muito longe. Mas muito longe, porque se você for parar pra pensar, se em um segundo é 300 mil quilômetros por hora, imagina, tipo, anos. Não, 300 mil quilômetros por segundo. Por segundo, cara, é muita coisa. É muita coisa. Tipo, é muito surreal. Físicos, corrijam essa conta pra mim, por favor, tá nos comentários. É muito interestelar, assim, sabe? Há um ponto sabe a sonda que saiu da... Sei. Sabe o que tem dentro dela? Tem uma cápsula de ouro. E nem isso, é barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Mas dentro tem uma mini Wikipedia da espécie humana. Que e legal. tem música, tem cultura. Tem um compilado de nós, seres humanos. Sabe-se lá o quê? Achar? Vai saber um pouco sobre a gente. Que música você mandaria nessa cápsula? Só pra saber, pra possíveis alienígenas. Pra possíveis alienígenas? Nossa, é muito difícil, hein? Que música? Eu acho que eu mandaria uma do Molejão. Nossa Senhora. Não era amor, era cilada. Meu Deus, eu aqui pensando, sei lá, em Queen, sabe? Alguma coisa assim. A sonda do Brasil ia ser top. Meu Deus, não pense. Bom, Cazuza. A gente tem gostos, estilos musicais bem diferentes. Vivaldi, poxa. Ó, eu vou pros extremos, né? Tipo, Queen, Cazuza, Vivaldi. E Molejão. Nossa, Nossa. essa espécie não vai vir visitar a Terra. Eu falo assim, eita. Mas enfim, tem umas coordenadas da Terra, mais ou menos. Tem contando como que são os vizinhos, se são bons ou não e tal. Se são os vizinhos. Tem música e tal. É muito legal. Eu acho muito legal. É legal, é muito interessante. curioso. Vai que, né? Nunca... Porque realmente é uma dúvida, assim, meio que existencial, né? Porque se você for parar pra pensar, tipo, é difícil você refletir e chegar numa conclusão que não existe absolutamente mais ninguém nesse tamanho de universo, né? Tipo, é uma dúvida cruel, assim. Aí há os religiosos, né? Há vários tipos de crença, enfim. Mas realmente é uma ausência dúvida, de evidência não é evidência de ausência. Mas ainda assim, né? Tipo, é uma Tem duvidazinha, assim. Tem 2 documentários muito legais, que é o mesmo, na verdade, é o Cosmos. Tanto a versão nova do Neil deGrasse Tyson, que é muito boa, aquele cara do meme, sabe? Ele é muito bom. Quanto a versão do Carl Sagan, tá? São maravilhosos e tal. Eu acho que devia ser obrigação na escola passar isso. Porque legal. É tão legal. E é interessante, porque, tipo, a criança, eu acho que gosta dessas coisas. Porque é muito... Porque acaba mexendo meio com a imaginação da gente. Por exemplo, eu assisti Interestelar e eu amo esses tipos de séries, assim, É uma filmes, boa né? aula de física Interestelar. É muito legal Interestelar, é muito, muito legal, tipo, e mexe muito com a sua... Porque mexe com a sua imaginação, porque de fato é uma teoria, né? Não é nada provado, Mas então, tecnicamente. imagine o Neil Armstrong, imagine o Gagarin, imagine essa galera que foi, e eles iam numa jornada de algo que não foi documentado, tipo, ninguém sabia o que tinha lá. Ninguém nunca viu direito, não tinha como testar em mundo real. E mesmo assim, eles foram. Eles não sabiam se ia voltar. A gente tem como ficou a cabeça. Porque... gente, um ponto curioso, tá? Deixa eu voltar um pouquinho no telescópio Hubble antes que eu me esqueça. O telescópio Hubble, ele não tá aqui na Terra, não, tá? Ele tá lá no espaço. Ele fica lá. Ele fica lá no espaço. Então, para colocar o óculos e testar a lente, foi tudo on space. Monta numa navinha, lança... espera pra ver o que acontece, mede, vamos tentar, agora vamos de novo. Então, não é uma parada simples, não, tá? E outra coisa que é interessante também é a preparação dos astronautas, né? Tipo, eles passam por vários testes, tanto de saúde mental quanto física,
Porque é totalmente diferente em quesito de pressão e várias outras coisas. Tem vários vídeos interessantes de quando eles estavam fazendo aqueles testes, sabe? De força G. De força G. E você vê a pessoa murchando. Um ponto curioso, sabe o nosso astronauta? Sim. O Marcos Pontes? Sim. Ele, curiosamente, ele foi o primeiro astronauta da América Latina a receber a carteirinha de astronauta. A carteirinha Verdade. 00001 é dele. Caraca! Houve um do É um Chile. marco, né? Houve um do Chile, se eu não me engano, antes, mas esse foi pra América, naturalizou americano e lá ele foi pro espaço. Esse não, Entendi. esse brasileiro mesmo foi. Então, por mais que hoje em dia, tipo, posicionou política, essas coisas e tal, mas fato que é interessante respeitar. E ele conta uma história muito curiosa que ele ficou só 10 dias em órbita, tá? Só 10 dias. Então, mas só 10 dias foi o suficiente pra ele ficar quase surdo dos 2 ouvidos. É por causa da pressão, né? Porque assim, a gente já tem uma base tecnológica para poder, sei lá, construir alguma coisa na Lua. Já é possível, não é impossível, sabe? Tecnologicamente falando e praticamente falando. Porém, o ser humano, ele sofre muito Com a pressão, quando muda a né? gravidade. É. Tanto que eles tinham que fazer esteira todo dia para não perder massa óssea. Assim, havia uma série de problemas, assim, uma série de problemas de... E a alimentação também é Disso. totalmente diferente. Na hora que eles vão no banheiro é totalmente diferente. Até pra soltar pum é diferente. É difícil, é verdade, porque é um gás, né? Então na hora que como a gravidade e tudo mais, tipo, tem alguns probleminhas, assim, que nós não fomos muito preparados pra viver lá fora, né? O Marcos Pontes conta que ele, meio que na gambiarra, inventou uma fralda espacial. Então, Porque não tinha, sabe? E aí, o que acontece? Tipo, tô aqui subindo, quero ir no banheiro, e agora? E agora, né? Então é bem interessante, Não dá assim. pra você abrir a porta. Ele fala assim, dá licença que eu vou no banheiro. Não é bem assim que funciona, né? E isso porque ele ficou, né, tipo, ficou só os 10 dias, ficou ali orbitando e tal. Mas assim, há estudos, tá? De vários tipos de problema, e assim, dos mais variados possíveis, assim. Então, tipo, por mais que haja tecnologia e seja possível, não é igual nos filmes ainda, Sim. que você pode ir e tá de boa. Porque não é só a questão da construção e o chegar até lá. É o a ficar. questão, exatamente, porque o corpo humano não foi preparado. O corpo humano, ele tá totalmente habituado e ele é totalmente pronto, né? Vamos dizer assim, pra viver aqui na gravidade da Terra, né? Ele evoluiu pra viver na Terra. Exato. Então, quando você muda esse centro, é lógico que vai ter vários problemas, né? É igual quem mora, sei lá, vai escalar Mas isso- e vai subindo muito e o oxigênio vai caindo. Mas isso tipo, né? impede alguém de fazer alguma coisa? Tipo, Jamais, né? impedir o Cabral de juntar a galera e tentar, e não impede. Mas é aí Impedir que tá. o Colombo. Que eu acho que é o momento em que a humanidade começa a perceber necessidades para que possa evoluir. Por exemplo, antes de você conseguir mergulhar no mar, eles viram que a gente tem uma capacidade X, então foi criando o cilindro de oxigênio, então a gente não consegue chegar em... Escafandro. A gente foi... Então, tudo isso obstáculos, vamos dizer assim, que o ser humano vai estudando para que melhor a gente consiga chegar. E é tudo uma questão de necessidade, né? Tipo, Sim. porque, lógico, hoje, tá? Tipo, não que haja uma possibilidade, sempre há, mas é muito remota. Mas vamos dizer que deu um ruim, assim, com a Terra. Deu um ruim sério, assim, com a Terra. Sei lá, acabou a camada de ozônio. 2012. Tá né? tudo derretendo, vai todo mundo, sei lá, vai dar calor, nada que você plantar cresce. Exceto batata. Batata nasce sempre. Aí a gente precisa sair, a gente não tem um plano de fuga. E quem que tá trabalhando? Porque a NASA, tipo, não tá mais tão forte. Tipo, não tem mais aquela guerra fria pra ver quem tem o carrinho maior que consegue mais, sabe? E ela depende muito de incentivo privado também, né? Então, hoje em dia, sim. E é justamente aí onde a gente vai entrar. Porque, assim, existem vários outros países, por exemplo, a China, que tem tentado fazer bastante coisa, embora não tenha tido muito sucesso, tá? Mas tem duas figuras bastante controversas, né? Que tem duas empresas bastante controversas também. Só que elas estão criando algo que não existe. E quando existir, eu quero muito participar, que é o turismo espacial.
Que é realmente você pegar o humano, pegar todo esse lance que a gente tem com o espaço, com o infinito, com o que tem além, né? Os cosmos. Né? E que a gente viu em filme e a gente ir lá. Sim. E isso deve ser muito legal, comercialmente falando, assim, tipo, é o tipo de coisa que eu pagaria pra ir. A gente sabe, né? Os 35 anos tá chegando. Mas eu gostaria demais, assim, porque deve ser uma vista única. Ah, sim. Não, e não só isso, sei lá, né? A Tipo, experiência vamos de passar, você em vez de passar um final de semana num prédio com vista pro mar, você passa o final de semana numa nave com vista pra todo o mar. É. Deve ser muito da hora você ver a Terra giraninho, assim, sabe? Não, deve ser uma experiência única, assim, né? Porque antes, tipo, vamos parar pra pensar, né? A gente, sei lá, inventou o carro e tal, e altas velocidades e tudo mais. Aí, tipo, tem navio, tipo, a gente vê a Terra de uma outra perspectiva. Aí tem o avião, que você vê, tipo, do alto, e é uma outra... Agora, imagina tu ver, sei lá, a Terra girando. E assim, eu tô na Terra ainda, porque eu tô dizendo que a gente vai ali ficar orbitando a Terra. Mas a gente pode conseguir ir pra mais longe. Dá pra ir, por exemplo, lá pra Marte. Que nem o querido Elon Musk quer fazer. É. E aí, já falando do senhor Elon Musk, a gente tem que falar da SpaceX e da Blue Origin, né? Que é do Jeff Bezos, que são, né? a Blue Origin do senhor Jeff Bezos, da Amazon, e a SpaceX do senhor Elon Musk, ex-fundador do PayPal e Tesla. da Tesla, né? Tem outras empresas também, mas essas são mais famosas, né? Sim. Mas enfim, a SpaceX, ela veio um pouquinho antes e tal, se eu não me engano, em 2006. Eu posso estar falando uma besteira, mas se não me engano é isso mesmo, em 2006. E ela tem toda essa ideia que, assim, o mote da empresa é conseguir, tá, colonizar o espaço. Essa é a ideia, colonizar o espaço. Não é você ir para o espaço, levar as pessoas para uma estação espacial e voltar. Que isso a NASA está fazendo até hoje, tem vários países fazendo e tal. Você pega uma nave, coloca suprimentos, coloca pessoas, vai e volta. Inclusive a NASA contratou várias naves da SpaceX para ir. Uma delas é a Falcon 9, tá? Que é a mais famosa, a mais segura deles. Que inclusive é aquela que mandou o carro, sabe? O Tesla Roadster vermelho, que foi pro espaço. E tá lá, né? Tá lá, tá orbitando a Terra. A gente manda muito lixo pra lá. Mas enfim, a SpaceX, basicamente, hoje em dia, ela manda coisas assim pra estação espacial e também manda satélite, tá? Ela consegue mandar bastante satélite. Eles têm aquele projeto, né, Starlink, sabe? Aquele satélite que manda internet pra qualquer lugar do planeta. Sim. Eles têm esse projeto, então eles mandam com essas espaçonaves. Aí teve a Falcon 1, que deu muito errado, tá? Os 3 primeiros testes foram um fracasso. E assim, entendam uma coisa. Um lançamento espacial custa mais ou menos uns 100 milhões de dólares. Nossa. Não é pouco, né? Não. Não é pouco. Vemos por que a NASA foi dando uma parada, né? Não dava. Não dá. Só que, qual foi a grande jogada, tanto da Blue Origin quanto da SpaceX? Eles fizeram uma nave reciclável, porque a nave, ela ia, ainda você voltar, não sei se vocês já viram o filme, tem aqueles foguinhos, que é você quebrando você fazendo a reentrada. Desmontando praticamente, parece um Lego. Não, isso é pra subir, eu digo pra descer, sabe, que tá pegando fogo. Ah, tá. Então, aquilo meio que tornava a nave inutilizável, sabe, o foguete inutilizável. Dava muito porque, assim, trabalho. Tem aquele pedação do foguete que a gente vê subindo e vários daquilo são tanques de gasolina. Que vão desprendendo, e aí sobe só o que tem que subir. E lá tem um motorzinho e tal que vai ajudar pra você na reentrada. Na propulsãozinha. E essa reentrada que destrói. E a SpaceX, ela consegue ir e voltar algumas vezes. Sem acabar com tudo. Sem acabar com tudo. E isso é uma parada que consegue baratear o processo. Hoje, estima-se que um lançamento da SpaceX custe cerca de 65 milhões de dólares. O que é bem mais em conta comparado com 100 milhões, né? Então, 100 milhões, quando começou a SpaceX, os da NASA tem cálculos, que não pode ser divulgado, acho que é uma coisa meio que de estado e tal. Sigilo, mas coisa né? de tipo 400 milhões de dólares. Meu Deus! Coisa de bilhão, assim, isso sabe? quando não dava errado, né? Isso quando não dava errado e tal. E os da SpaceX também deram muitos errados, tá? Tipo, tanto que eles pularam dessa Falcon 1 pra Falcon 9 já, sabe? Porque aí teve a Falcon 1, 2, 3, 4, 5 e daí na 9 deu certo. Não, a 1 deu certo também, só que não foi satisfatório e ela não conseguia levar tanto peso. Então não deu certo. Já a Falcon 9 ela consegue levar 64 toneladas. Ô, louco! Não é pouco não, dá pra valer o que eles fizeram medindo naqueles satélites do Starlink, sabe? Sei. Que ele quer fechar a Terra de satélite. Aham.
fizeram medindo naquilo, então eles conseguem. E até hoje a NASA usa bastante, eles mandam bastante suprimentos, mandam bastante satélite pra lá. Não tome bastante como estação de ônibus também, tá, gente? Um por mês é bastante indo pro espaço. Não é tipo uma ferroviária, é uma rodoviária. Meu Deus, uma ferroviária. Nossa senhora. É meio de transporte também, né? Tá bom. Mas enfim, é impressionante você ver que a tecnologia ela dominou até isso, porque tem um mote muito legal que é que o Elon Musk ele conseguiu fazer a empresa dele, a SpaceX, lançar um foguete, ir para o espaço, deixar um carro, deixar um satélite, deixar qualquer coisa lá no espaço, descer, e ela provou que o foguete dá ré sim, porque ele desce de ré, né? Desce de ré. Cair em pé, só que ele não caiu em pé, tipo, num deserto, por exemplo, porque a maioria dos da NASA, inclusive esse que o Marcos Pontes foi, cai no Cazaquistão, um deserto enorme que tem no Cazaquistão. Pra não dar ruim, né? Porque é muito perigoso, tipo, tem uns gases, umas coisas lá que, tipo, é muito perigoso, assim, Sim. mata real, sabe? É ruim, dá ruim. Com certeza. E esse caiu numa balsa no oceano. Um foguete, voltando do espaço, de ré, manobrou e caiu numa balsa. E você reclamando que a vaga é pequena no shopping, né? Eu reclamo. Ai. Reclamo mesmo. Mas então... Ainda mais naqueles shopping que além da vaga ser apertadinha, tem um monte de pilar. Nossa senhora, é o meu terror. Mas enfim, conseguiram fazer isso. Eu não sou o Jeff Bezos. Mas também teve historinha de cagadas. Mas sempre tem. Tem que ter, né, gente? Teve tem que uma falhar, parceria faz parte. Entre a NASA e uma organização espacial da Inglaterra, que eles precisavam fazer um concerto na base espacial internacional, e ia cálculo de um, voltava cálculo do outro e tal, e o último cálculo que foi esqueceram de converter, porque o americano usa polegada e o inglês usava centímetro. Eu prefiro o E inglês. isso custou alguns bilhões. Nossa senhora. De dólares. De dólares. É muito dólares. Faltou só converter. Nem era uma coisa... Era uma medidinha de uma chave, assim, sabe? Por isso deu que ruim. eu Porque, não assim, trabalho nessas imagina coisas. que você tem que fazer um concerto numa coisa que tá no espaço. Real, tem que acontecer igual naquele filme, sabe? Você sai com uma cordinha, com um cilindro de oxigênio, aquela roupa de astronauta que é muito legal. E você vai e tem que consertar um rolê, então tem que ser tão bem calculado. Porque senão... Pra vocês terem uma ideia, teve uma foto que o telescópio Hubble tirou, que foi até uma brasileira que ajudou a criptar os dados. Sei. É uma cientista brasileira, eu não consigo lembrar o nome dela, infelizmente, mas é brasileira, parabéns, minha moça. Ela... A foto, ele teve que ser programado, o telescópio, de uma maneira, porque ele ia tirar uma foto que ela ia acontecer daqui a muito tempo. Então, tipo, sabe quando você não quer perder aquele momento da foto, mas você não sabe quando vai acontecer o momento, então você segura a câmera pra tirar milhões de fotos? Nossa, e é milhões mesmo, né? Imagine milhões de fotos a muitos anos-luz, ou seja, a milhões de quilômetros. Bilhões, talvez, né? Porque a gente tá falando de muito tempo pra frente. Sim, tempo demais. É muito... Às vezes a gente tá vendo uma estrela hoje e a estrela morreu há trocentos anos atrás. Eu aprendi isso no Smallville, sabia? Sério? Foi o Lex Luthor tava falando isso pra Lana. Eu aprendi mais ou menos isso em Big Bang Theory. Somebody Save Me. Eu Big Bang adorava Theory Smallville. Mesmo. Mas enfim, Penny. Enfim. Tá bom. É sobre já? isso. Várias referências, poxa. E você sabe que o cara do Star Trek, a série de TV Star Trek, sei, famosa, né? Ele tava na Blue Origin, que foi com o Jeff Bezos lá, deu uma volta e voltou de ré. Ah, sim, saiu. Ele foi, e uma galera foi, e tava estimado, isso no começo do ano passado, que cada voo desses, tipo, se você quisesse uma passagem pra você voar pro espaço e dar um rolê, ia custar coisa de bilhão, sabe? Acho que ia ser, tipo, 20 e poucos bilhões. Ele sorteou uma, né? Ele deu também. Eu sei que teve esse passeio aí, passeio super simples, tranquilo. E eu lembro que na época foi bem na pandemia. Mas é legal, porque é legal provar que dá. Então, mas daí o que acontece? O Bezos virou e falou assim, tava no meio da pandemia, né? E tipo, um monte de gente criticando, porque ele tava investindo uma baita grana nisso e tal. Enquanto várias pessoas estavam morrendo, né? Milhares de pessoas estavam morrendo por causa do Covid e tudo mais. E daí ele fez uma doação para um hospital X.
e levou uma enfermeira no passeio do tipo, olha, eu já fiz a minha boa ação, eu paguei pela minha boa ação, agora vocês fiquem quietos aí que agora eu vou fazer o que eu quero fazer com o meu dinheiro. Eu acho que a enfermeira ele levou por caso alguém passasse mal mesmo, acho que foi o... Não foi só por isso. Eu acho que foi estratégico, né? Mas enfim, o que acontece? Lógico, é muito caro, mas eu acho que no começo ter um carro também era uma fortuna. Ah, sim, hoje não, né? que hoje seja barato, mas tipo, é uma parada mais acessível. Comparado com o que era Então, antes, eu né? espero viver num mundo onde se torne um pouco mais acessível você conseguir ir pro espaço. E precisa existir esses bilionários excêntricos que vão investir nisso. Precisa existir um Elon Musk que durma na fábrica e faça essas coisas. E não Porque tem uma casa própria. O sonho do Elon Musk, o objetivo dele é colonizar Marte. Ele tem essa fixação por Marte. Eu não sei qual que é o rolo dele com Marte, mas ele quer É que ele ir pra acha que Marte é um planeta relativamente parecido com a Terra. mas eu acho que Marte é muito quente. Mas você sabia que em Marte o dia tem 28 horas? Eu achei. Então daria pra fazer mais coisa, viu? É bom, ia ser válido. Mas Meu Deus, tem sol? tem, ou se tem. Eu quero solzinho. Ou se tem. Quero solzinho. Não, mas lá eu acho que é meio difícil, né? Não tem água em Marte. Tem água? Não sei. Não sei. Aí a gente precisa estudar mais sobre Se Marte. tem água, tem o SAI, né? Meu Deus. Tem conta d'água. Meu Deus. Mas seria, não, mas seria, de fato, seria legal. E eu acho que é interessante a gente ter, tipo, Você sabe possibilidade que de ir pra outros países. o Outro irmão- país, outro o irmão, planeta. O irmão do Elon Musk, que eu não sei o nome do cara, Ele é mas um- vamos chamar de Brother Musk. O Brother Musk, ele tem uma startup também bilionária, que o rolê deles é cultivar plantas e coisas comestíveis, batatas, inclusive, em Sempre containers, sabe, esses de navio? Container. Containers, e mandar esses containers, e já estão testando acoplar eles nas espaçonaves. Isso seria muito inteligente. E aí, o que aconteceu? A SpaceX, ela conseguiu mandar o Tesla e tal, ela Olha lá, mandou o nessa Interestelar de novo. nessa pô. Falcon 9 e tal. Só que, né, tecnologia, a gente quer maior, mais rápido e melhor, né? E com mais gente. Aí fizeram a Starship. E daí? A Starship consegue levar coisa de mais de 150 toneladas pro Caraca. espaço. Então, eu... E assim, ela já foi? Não, gente, estão testando. Tem um vídeo de teste, acho que de 2 meses atrás que eu tava vendo. É impressionante, assim, sabe? São, acho que 27 megamotores. É como se fosse 3 dessa Falcon 9 que tá sendo usada e é muito mais confiável. Acoplados, assim, sabe? Então são os 27 hipermotores para propulsão. É uma parada impressionante. E deve ser sensacional participar de um tipo de projeto desse, né, meu? Porque é muito você tá olhando pra frente da humanidade, sabe? Você realmente Você tá ser trabalhando no futuro, você é o literalmente. o próximo colonizador, o próximo Álvares Cabral. Não, mas não só isso, tipo, você tá muito trabalhando literalmente no futuro, porque é muito uma coisa no futuro. Não é uma coisa pra você fazer agora com, tipo, estamos desenvolvendo uma vacina porque já tem uma coisa que não, Mas então, é tipo uma do coisa jeito do que construir no futuro. Do jeito que o John F. Kennedy, ele pegou e falou, ainda nessa década a gente vai mandar um americano, ele vai pisar na Lua, e aconteceu isso, né? Rolou uma pichação, prendeu uma bandeira e tal. A bandeira tava com um ventinho ali naquela bandeira, né? Eu não entro nessa discussão. Eu não entro nessa discussão, não. Ok, mas tava estranha aquela bandeira. Não, deixa, imagine. Você sabe quantas pessoas viram aquilo lá ao vivo, na TV, naquela época? Quanto? 500 milhões. Caraca. Conseguiu ver ao vivo. Esse é o quanto o mundo estava interessado nesse rolê todo. Mas é uma coisa surreal. E até né? hoje a gente tá, embora muita gente finja que não e tal, é uma parada muito legal. Eu acho muito Eu acho que interessante. tudo que é o desconhecido atrai a curiosidade, né? Desperta uma curiosidade, né, gente? Porque assim, o que acontece? É tipo coisas do fundo do mar. É sério, eu adoro essas coisas. Lembra quando... Pra você ter uma ideia, a estação espacial, ela cabe dentro dessa nave nova que o Elon Musk tá fazendo. Então. Sabe, tipo, inclusive na Falcon 9, já que ela carregava até 64 toneladas, ela conseguiu carregar aquela nave aquela base de abastecimento que fica lá em órbita. Caraca. Então, tipo, essa é maior que o dobro. É muito Love, Death Robots. Olha, já fica aí uma sugestão do que assistir. Love, Death Robots na última temporada. Se não me engano, é um dos últimos episódios. Dos primeiros, na verdade. É dos primeiros ou dos últimos? dos Enfim, primeiros. um dos primeiros ou dos últimos. Enfim, assista a série, é muito boa. Tá na Netflix.
que tem um episódio que é justamente esse. Dá um ruim na Terra, tudo tá acabando e tudo mais e tal. E eles conseguem ir pra Marte e quando chegam lá, tipo, tem uma piadinha meio que com o Elon Musk, assim. É muito bom. É muito bom. O quanto você tem que ser uma figura folclórica pra você aparecer em tantas coisas, né? É. É muito legal. O cara, embora seja controverso, muito controverso... E meio doido e tal. Tipo, ele realmente conseguiu mandar um carro pro espaço, sabe? Eu acho que, tipo, por exemplo, o Bezos, ele é um cara, tipo... tem o seu pitada de egocêntrico, né? Tipo, todo bilionário acaba tendo. Mas também porque o cara pode ter o seu egocentrismo, que ele tem como bancar, né? Então ele pode. Mas, tipo, o Bezos, eu acho que ele é muito mais neutro. Eu Mas, acho assim, que o Elon Musk, ele é muito uma figura caricata, assim, meio, tipo, sei lá, como que é o do bronzeado lá, foi presidente Isso, o Trump. O Trump, ele também era uma figura, assim, sabe, caricata. Então, eu acho muito curioso isso, assim. O Elon Musk é um cara caricata. Mas, gente, ó, eu queria que vocês deixassem nos comentários pra mim se vocês iriam, tá? Primeiro, se vocês iriam. E qual planeta vocês gostariam de conhecer? Que planeta você gostaria de conhecer? Vamos dizer que você pode, tipo... Ir pra Asgard. Não, convidada, por favor. Ajuda, né? Vai lá, pode ir, sei lá, vamos pra Marte, mais fácil. Não, qual planeta você gostaria de conhecer? Vamos dizer que a gente já tem tecnologia pra ir em qualquer um. Não E sei. a gente não precisa ficar 6 meses numa nave até chegar, sabe? A gente pode ficar 6 meses numa nave desde que a gente fique dormindo. Então, aí a gente precisa complicar uma outra tecnologia chamada criogenia, né? Que congelar a gente até sabe, mas descongelar que é o problema, né? Aí, é que nem o celular dobrável. Todo celular é dobrável, só que alguns é uma vez só. Tem esse porém. Tem uma série que é mais ou menos isso, né? Que eles viajam e eles adormecem nesse meio período. Como que era o nome da série? É uma solução muito boa, se você parar pra pensar. É muito inteligente da ficção científica. Porque você vai ficar muitos anos até a nave chegar até o lugar que tem que chegar. Então, congelar a pessoa é um jeito muito bom pra viajar, pra você não chegar lá velho. Só que, de novo, assim que você for, você tem que saber que a esperança de voltar é muito pequena, porque até você voltar, talvez todo mundo que você conhece já tenha morrido de velhice. Então, tem que se dominar muitas outras tecnologias para você ir. Quanto mais longe você precisar ir, quanto mais anos-luz for, saiba, são anos na velocidade da luz. Então, se algo demorar, tipo, 70 anos-luz, se você colocar um bebezinho numa nave e ele não dormir, não for congelado, ele vai chegar lá com 70 anos. Se a nave viajar na velocidade da luz. Se a nave viajar na velocidade da luz, é importante se rolar um pedágio no meio, já quebrou já. Nossa, imagina a vertigem que deve dar. Nossa senhora. É muito aqueles filmes de ficção, assim, que a nave faz um buf, daí, tipo, abre um negócio, é como se viajasse literalmente no tempo, sabe? Tipo, abrisse um portal e tal. Muito Rick e Morty. Enfim. Mas, então, você iria pra Marte mesmo? Eu iria pra Marte, tá perto aqui Eu mesmo. gostaria de conhecer Vênus. Por que Vênus? Pô, parece mó da hora. Saturno eu não gostaria de ir, não. Ah, deve ser mó bonito também. Ah, não, mas nem chegar perto. Imagina aquele monte de pedra. Não. Não, mas os anéis de Saturno. Ah, então é um monte de pedra. Imagina. É poeira. Não, tem pedras também. Tem uns meteoritos ali, uns rolês. Tem estalactites e estalactites. Não sei, não fui. Mas, enfim. Acho que Marte pra mim tava bom. Tá seguro. Oh. Tá mais seguro. Não, mas eu acho que primeiro eu gostaria de conhecer a Lua. Acho que eu gostaria muito. Até aquela vista da Terra, sabe? Ah, não, a vista da Terra. Sabe, tipo, aquele rolê, eu vim daqui. Não, Deve ser muito legal. Mas a Lua eu não queria pisar na Lua, não tem nada. Eu gostaria de pisar na Lua. Eu não gostaria de pisar Eu na gostaria Lua. muito de pisar na Lua. Pra mim é blé. Eu gostaria demais, assim, sabe? Não, pra mim é indiferente. E manda aquele one small step for man. Eu já pensei no Gru. Vamos roubar a Lua. Né? E quanto ao dinheiro, não temos dinheiro. Não temos dinheiro. Viu? É muitas referências nesse podcast. Mas eu acho que eu gostaria de conhecer Vênus. Realmente eu gostaria muito de conhecer Vênus. Embora seja estupidamente quente. Eu não tenho muitas... no Vênus eu acho que eu não queria chegar, não é? Derreteu a cápsula assim que pousou lá. Foi horrível. Faz sentido do porquê, não? Você não pode Mas- querer ir pra Marte? Então aqui mais pertinho, vizinho aqui. Ô, vizinha, mais perto que era só da... Mas então, deixa nos comentários, tá, gente? O que vocês acharam e tal, o que vocês acham dessa revolução toda. Mas eu acho muito legal, porque tem um apelo comercial, né? Sim. Tem o apelo evolução da raça humana.
Tem o apelo... Ficção científica, tem o apelo curiosidade, tem o apelo paixão, né? Então, eu acho que tecnologia é pra isso, inclusive, né? Pra você pegar a humanidade e levar evoluir, ela né? pra um outro patamar, sabe? Tipo, Evoluir. Evoluir. É a razão do ser humano, sabe? Uma delas, pelo menos. Eu acho que é o que move também, né? E lógico, tipo, tem todas essas promessas. Por exemplo, em vez de você pegar e tentar destruir a Terra pra tirar minerais, por que você não destrói Marte? Agora, lógico, assim que chegar, vai ter gente vendendo terreno em Marte. Já devem estar vendendo já. O Elon Musk já fez um condomínio lá já. Com certeza. O cara, sabe aquela imagem que tem um cara andando como se fosse um carrinho lunar? Sim. Imagine que já aparece ali o cara dando multa, tem excesso de velocidade, né? O carrinho não tava com as lanternas devidamente. Né? Não pagou IPVA. Mas enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado no podcast de hoje, tá? E aí, convidada, recado final e seus contatos. Recado final gostei muito desse podcast. Achei muito interessante. Mas, se você quer e está interessado em cuidar da sua saúde aqui na Terra, entre em contato comigo no no convênio de saúde.online, nas redes sociais e no www.conveniodesaude.online para a sua cotação de plano de saúde odontológico ou de seguro. E o meu canal no YouTube também. Faz seguro para espaçonave? Não. Não faz seguro para espaçonave? Ainda não. E para carro? Para carro, para moto. E se um foguete e se um satélite cair no meu carro? Eu vou falar aqui, ó. Meu YouTube é Corretora Sincera, tá? Pra você que já tem um plano de saúde, quer dicas ou não. Será? Meu Deus, eu desisto. Falou! Até semana que vem. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente tá aí, ó, no Anchor, no Spotify, no YouTube, em todas as plataformas de podcast. A gente tá. Deixa um comentário, dá um like, avalia se der pra avaliar, manda pra um amigo seu que você gosta, manda pra um inimigo que você não gosta. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês semana que vem. Falou e até mais. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were